os colegas, agora sim, para os colegas que não estão agora na aula, podem daí assistir a aula mais tarde. Então, só recapitulando, a gente está recapitulando lá das últimas aulas da origem da humanidade no continente africano em função de mudanças climáticas. A dispersão humana pelo mundo ainda era um hominídeo, né? O Homo erectus foi o hominídeo que saiu do continente africano e em direção a outras partes do mundo. E hoje, a nossa aula de hoje, a gente vai ver como que os seres humanos chegaram na América, porque a América é um continente separado da Eurásia. O que eu fiz aqui? Isso aqui a gente já viu, tá? Da Eurásia. Peraí só um pouquinho, mas eu acho que aqui tem um mapa, né? Não? Peraí que a gente pode, de repente, utilizar. Ó, porque não estou compartilhando a tela, então vocês não conseguem ver. Peraí só um pouquinho. Lembram da última aula, a gente viu esse mapinha aqui, né? Esse aqui é a Eurásia, tá, gente? Então você sabe que o continente africano ele está ligado uma passagem terrestre para a Ásia e, por sua vez, também está ligado no continente europeu. Então, essa dispersão aqui do gênero Homo que a gente viu na aula passada, tá? Então, a gente vai ver nessa aula de hoje como que os seres humanos, deixa eu botar aqui, chegaram no continente americano, sendo que o continente americano está separado aqui do resto. Oh, pequenininho aqui, peraí, deixa eu ver se eu não consigo achar um maior aqui. Tá. Dá para ver aqui o mapa, gente? Todo mundo consegue ver? Vê se eu consigo botar grande. Grande agora. Dá para ver? Alguém abre o áudio aí e fala aí, professor. Sim, dá para ver. Dá para ver, tá. Olha só, gente. Então, o que acontece? Vocês podem ver aqui que, ó, a gente sabe que né, os hominídeos aqui então evoluíram aqui a partir da África e se dispersaram aqui para a Ásia e para a Europa, né? Tá tudo colado aqui, né? Tem uma passagem estreita aqui, mas tem, tá? Como então que os seres humanos chegaram aqui no continente americano? Porque o continente americano aqui tá separado, né? Desse bloco aqui, né? Continental. Então a aula de hoje ela vai estudar, então a partir de fósseis, os cientistas, né? Antropólogos e paleontólogos, eles, a partir dos estudos fósseis, quando e como os humanos chegaram aqui nesse continente aqui que está, né, a 2 oceanos de distância, tanto o Oceano Atlântico como o Oceano Pacífico, né, são distâncias assim, por sua vez, praticamente transponíveis para esse vídeo aqui. Eu quero que vocês vejam. Eu acho que é. Eles passaram quando estava congelado, né? Essa é uma das teorias, tá? Existem outras, tá? Essa é a principal, a teoria de Clovis, né? A teoria da glaciação e da passagem do Estreito de Bering. O que acontece? No período da glaciação, as calotas polares ficaram muito mais espessas e acredita-se que o nível do mar baixou o suficiente. A gente vai ver aqui num videozinho breve que essa passagem aí do Estreito de Bering, já chama um estreito, né, entre 2 continentes, a Ásia, ela juntou com a América e aí proporcionou uma passagem terrestre para. Essa é uma das teorias, tá? Eu vou botar esse videozinho aqui. Esse?
Eu acho que é. Pra gente ver. Olá, olá, galera. Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma vídeo aula. Só vou parar rapidinho aqui. Tá dando para ver e ouvir, gente? Sim. Sim. Tá, não, porque às vezes fica meio baixo. Eu já botei aqui no máximo. Tá. Resumos históricos, professor Tatiana. Dá para ver, né? E ouvir também. Vamos lá. Mais um podcast, seja lá como vocês queiram chamar. Pegue o seu caderno, pegue sua caneta, anote as informações mais importantes e bora lá. E hoje nós vamos falar sobre o povoamento da América, um tema importantíssimo e que até hoje suscita muitos debates. Antes de começarmos a falar do povoamento da América, é necessário termos em mente que a África é considerada o berço da humanidade. E como assim o berço da humanidade? Porque os vestígios arqueológicos mais antigos dos hominídeos foram encontrados na África. Isso a gente já viu. Ou seja, os vestígios que nós temos dos primeiros seres humanos, os mais antigos, estão na... Ó, gente, aquilo que eu falei para vocês, ó. Então aqui, ó, um Neandertal, Sapiens, e qual a outra aqui? Erectus. Tá? Então, aqui são as rotas, tá? Das migrações. E depois a gente vai ver que o Neandertal, o Homo sapiens, ele vai dominar todas essas regiões do mundo aí, e os outros hominídeos vão acabar se extinguindo, né? Porque não são tão articulados, não tem um pensamento abstrato, a habilidades do... o Homo sapiens foi o que desenvolveu a comunicação oral. Tá, gente? África. Então, foi a partir da África que os seres humanos surgiram e a partir daí começa o processo de evolução que nós vimos nas nossas primeiras aulas. Caso você ainda não tenha assistido, dê uma passadinha no canal, na aula que fala sobre as teorias da origem da humanidade. Então, foi a partir da África que os seres humanos surgiram e a partir daí que houve o deslocamento humano para outros continentes. Então, nós vamos entender como que da África os seres humanos conseguiram chegar aos outros continentes e principalmente, que é o nosso tema da aula hoje, como eles conseguiram chegar à América, ao continente americano. As teorias para o povoamento da América, elas têm como base o nomadismo dos seres humanos. Como assim? Por conta dessa cultura nômade dos primeiros seres humanos, eles se deslocaram de um ponto ao... Vocês lembram das aulas passadas que no período paleolítico, né, que período que os homens, os grupos humanos, não vamos falar homens, né, senão a gente está esbarrando na questão de gênero. Os grupos humanos eram caçadores-coletores. Né? Então, essa migração aconteceu antes da sedentarização, ou seja, do desenvolvimento da agricultura e da pecuária, e né, da manipulação dos grãos, da multiplicação dos animais, né, do processo de sedentarismo. Então, era quando era nômade. Ou outro. Então, assim, eles conseguiram povoar os outros continentes. E aí nós temos a primeira teoria, que é a teoria do Estreito de Bering, ou também chamada de teoria Clovis. O vídeo não cita, gente, por que a teoria... A Clovis é uma cidade no estado norte-americano do Novo México, é uma cidade onde foi encontrado os fósseis humanos mais antigos. Tá? E esses fósseis humanos tinham características mongoloides, ou seja, de povos que habitavam essa região aqui da Mongólia, ou seja, depois das montanhas do Himalaia. Então, aquele pessoal que tem o olhinho puxado, lá, oriental. Com base nessa teoria, os seres humanos eles conseguiram chegar na América do Norte
a partir do Estreito de Bering, que é na divisa entre a Sibéria, né, na Rússia, e o Alasca, nos Estados Unidos. E isso só foi possível graças à última glaciação, que abaixou o nível da água do mar, transformando em geleiras, formando então uma espécie de passagem natural entre os dois continentes, o continente asiático e o continente americano. Então, por conta disso, os seres humanos conseguiram atravessar de um continente ao outro, chegando então na América do Norte e aí descendo para a América Central, América do Sul, povoando ao continente americano. Então, sendo que a Terra não é plana, sendo então esférica, eu consigo contorná-la, eu consigo fazer esse trajeto de um ponto ao outro. Por que essa teoria do Estreito de Bering, ela também é chamada de teoria da cultura Clovis? Porque foi na região de Clovis, né, na região do Novo México, nos Estados Unidos, que foram encontrados alguns vestígios arqueológicos, e aí, com base nos estudos, eles foram datados de por volta de 11.400 a 12.000 anos atrás. E esses achados arqueológicos, esses vestígios, eles são semelhantes a alguns que foram encontrados na região do Alasca e também na própria Sibéria. Então, por isso, acredita-se que os seres humanos, eles atravessaram o... Só para constar, Sibéria é o lado do estreito que está lá na Ásia, né, gente? Então, acontece, se encontrou fósseis lá na Ásia, do lado Sibéria, do lado asiático, do lado americano, e depois mais ao sul, lá no Novo México. Estreito de Bering, vindos da região da Mongólia, na Ásia. Só que, como tudo na vida não é simples nem tão fácil assim de ser explicado, nós também temos uma outra teoria. Então, a de Clovis é esse caminho aqui, ó, tá, gente? Esse caminho que vem por aqui, ó. Quando esses grupos humanos passam aqui, ó, pelas essas montanhas aqui do Himalaia, eles sofrem esse processo de adaptação. Isso aí demora centenas de milhares de anos. Por isso que o oriental aqui tem o olhinho puxado, né? Na verdade, não tem o olhinho puxado. Aqui é uma camada de gordura que ele tem a mais, tá? Para proteger do frio extenso, das altitudes. E aí entrou aqui no continente americano com essas características, né? Tanto que muitos dos povos nativos da América, eles têm características quase idênticas a povos lá das Filipinas, Filipinas não, aqui do Oriente, aqui principalmente do Sudeste Asiático. Essa teoria, ela é mais recente e tem como base alguns vestígios arqueológicos encontrados aqui no Brasil, que é a chamada teoria das múltiplas entradas. Como assim? Vou explicar. Em 1970, em Lagoa Santa, Minas Gerais, foi encontrado um fóssil e outros vestígios que comprovavam vida nessa região por volta de 11.600 anos atrás. Ou seja, mais antigo do que o fóssil encontrado na região da América do Norte. E aí, além da datação, nós também temos outros estudos, outras comprovações que demonstram que são populações diferentes, distintas de uma região da outra. Vamos lá entender isso melhor. O fóssil do crânio de Luzia que estava até pouco tempo atrás no Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, aqui no Rio de Janeiro. O crânio de Luzia, ele tinha traços negroides. Gente, só para constar, esse fóssil aí dos nossos ancestrais americanos, primeiros ancestrais americanos, ele pegou fogo lá quando teve um incêndio no Museu Nacional. O pessoal está tentando recuperar essa obra. E não mongoloide, ou seja, não tinham traços asiáticos como os encontrados na América do Norte. Então, isso quer dizer que ele era mais parecido com o dos nativos australianos que vieram da África e não com os mongoloides encontrados na América do Norte.
Um pouquinho que eu acho que tem gente querendo entrar aqui. Pronto. Tá aqui. Vamos lá. Então, com os vestígios encontrados aqui no Brasil e também em outras regiões, em outros países da América do Sul, concluiu-se que esses grupos da Austrália vieram de... Ó, gente, então o que acontece? Tem esse fóssil de Clovis, Novo México, que tem essas características mongoloides, ou seja, orientais, olhinho puxado e tal. E tem a Luzia, que foi encontrada aqui no sítio arqueológico Lagoa Santa, Minas Gerais, aqui no Brasil, que tem características negroides, ou seja, acredita que ele veio da África, ele não passou pelo Himalaia, tá? Ou seja, não passou por esse processo aí de mongolização, né, de branqueamento da pele em função do clima frio, né? A cor branca ela absorve mais calor, tá? E aí então veio costeando aqui, né? Veio pela Índia aqui, a Península Indiana, Filipinas, Oceania, e vieram pela Polinésia, gente, que é esse arquipélago aqui que tem no Oceano Pacífico de canoas, para ver que olha aqui as canoazinhas. Então esse pessoal aqui, ó, Nova Guiné, Oceania, chegaram no continente americano. Então a gente tem mais de uma teoria de povoamento da América, que não é só essa da glaciação de Clovis. De várias ondas migratórias em embarcações, em barcos construídos até... Só lembrando, gente, o período, vocês viram que é semelhante. A de Clovis é entre 11.400 anos e 12.000 anos. É o período da glaciação. Aqui também, 11.600 anos. Por quê, gente? Porque o oceano baixou muito na glaciação. Então, o que acontece? A gente acredita que essas ilhas que tem hoje, naquela época, tinham muito mais. Existiam várias ilhas pipocando aqui no oceano em função da baixa do nível do mar. Tá? Então, ficou mais fácil aquela época de atravessar mesmo, não tendo essa passagem, que nem o pessoal teve lá, né, da Sibéria para o Alasca, pelo Estreito de Bering, mas tinha várias ilhas pipocando. Às vezes você chegava numa ilha, conseguia enxergar outra ilha, e aí você se aventurava de barco até chegar no continente americano. Embarcações em barcos construídos até a América do Sul. Ou seja, eles saíram da África, se deslocaram até a Oceania, e da Oceania, que é a Austrália, né, eles atravessaram o oceano e chegaram ao continente americano, na América do Sul. Então, com essa segunda teoria, né, que é a teoria das múltiplas entradas, percebe que são povos de regiões distintas que chegaram ao continente americano. E essa descoberta, né, do crânio de Luzia, ela provocou uma mudança muito grande nas teorias sobre o povoamento da América, porque até então a única que era validada era da teoria do Estreito de Bering. E aí é importantíssimo nós compreendermos uma coisa: uma teoria não exclui a outra. A teoria das múltiplas entradas não está negando a teoria do Estreito de Bering. Por quê? O deslocamento, consequentemente, o povoamento para o continente americano, ele ocorreu, então, por meio de duas levas de populações distintas, ou seja, a dos não-mongoloides, que data por volta de 14.000 a 11.600 anos, que têm os traços físicos semelhantes aos da Luzia, e a dos mongoloides, que datam por volta de 11.000 anos atrás, com características físicas semelhantes ao dos povos encontrados nos Estados Unidos. Então, galera, vocês perceberam que como esse tema do povoamento da América, ele é muito complexo, assim como tantos outros temas, assuntos, né, históricos, né? Nós temos aqui também uma historiadora e arqueóloga brasileira importantíssima, que é a Niede Guidon, que ela tem a teoria de que o povoamento na região do Brasil, da América,
ele é muito mais antigo, datando de 100 mil anos atrás. Mas isso aí são cenas para os próximos capítulos. O que é importante para vocês entenderem da aula de hoje a respeito do povoamento da América? Que nós temos duas grandes e importantes teorias, que é a teoria do Estreito de Bering, possível graças à glaciação, formando uma passagem natural entre os dois continentes, asiático e americano, e a teoria das múltiplas entradas, né? Que com o fóssil de Luzia e as suas características. E essa, só fazendo uma rápida dentro, essa teoria das múltiplas entradas também, muito provavelmente só foi possível por causa da glaciação, tá? Aquilo que eu disse, né? O nível do mar baixou muito. Hoje em dia, para se atravessar o Oceano Pacífico, que é o maior do mundo, nas condições atuais, o número de ilhas que tem à disposição atualmente num barco a remo é praticamente impossível. Então, nas condições atuais, não teria como. Tá? Então, acredita-se que deve ter sido nesse período da glaciação que ilhas que hoje em dia não têm, né, emergiram naquele período ali em função da baixa do nível do mar. Foi comprovado que ocorreram distintas ondas migratórias e que essas populações atravessaram o oceano da Oceania até chegar à América do Sul. E todas essas teorias são possíveis graças às descobertas arqueológicas, são possíveis graças ao trabalho de grandes cientistas, historiadores, arqueólogos e também dos paleontólogos. Espero que vocês tenham entendido. Beleza, é isso aí. Tá, tchau, peraí, deixa eu... Aqui, ó. Para a apresentação. Gente, ficou entendido ali que os humanos chegaram. Toda a evolução da humanidade, ela tem, não só da humanidade, né, como todas as espécies, né, Darwin já dizia, né, na origem das espécies, na verdade as espécies são animais e vegetais, tá? Então é em função do clima e né, da temperatura, do relevo, então todas essas características são processos de adaptação, tá? de evolução, tá, gente? Então, inclusive esse povoamento, ele só foi possível em função das mudanças climáticas da época, tá, gente? Quando a gente fala em mudanças climáticas, gente, desse é ciclo natural, tá, gente? A Terra passa por ciclos naturais de aquecimento e resfriamento, mas isso aí dura centenas de milhares de anos, tá, gente? As mudanças, quando a gente fala de mudanças climáticas se fala muito hoje em dia, é do período o fim do Pleistoceno e o início do Antropoceno, ou seja, o Antropoceno é quando o ser humano, nós, começamos a manipular o meio ambiente, ou seja, depois da Revolução Industrial, em 1750, que a gente começou com a fábrica, poluir o meio ambiente, poluir o mar, os rios, a atmosfera, e aí sim a gente está alterando a temperatura e o meio ambiente da Terra artificialmente, né? Então não é uma mudança natural, é uma mudança muito mais rápida do que a mudança natural, tá, gente? Então, a gente só para pontuar que essas alterações climáticas naturais, elas demoram centenas de milhares de anos, e essa que a gente está fazendo agora com o meio ambiente é uma mudança artificial, né, promovida por nós, humanos, e é uma mudança muito rápida e, se não for revertida, talvez seja, se a gente não mudar os nossos hábitos de consumo e de produção, talvez seja irreversível. Tá, gente? É isso aí a aula de hoje. A próxima aula a gente vai estudar o crescente fértil, né? As primeiras civilizações do Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, e o Egito, né? Civilizações ali nas margens do rio Nilo. Tá, gente? Dúvidas? Não, super Não? Não. Não.
Choros, lamentações. Não, eu sei que não tá Deu para fácil. entender. Tá bom, tá bom. Qualquer dúvida, coloquem ali nos comentários. Eu vou postar agora a gravação. Beijo, boa semana. Eu acho que quinta-feira a gente Tchau, tchau. quinta sociologia, né? Eu acho. Acho que sim. Pode ser. Beijo, Até lá. boa semana. Boa semana. Se cuidem. Tchau, tchau. Boa Tchau. semana. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.